Olá pessoal, meu nome é Vitor Souza, sou professor na Universidade Federal do Espírito Santo e eu não sei editar vídeos. Essa aula está no contexto de um curso de desenvolvimento web e web semântica da Universidade Federal do Espírito Santo e após uma introdução ao desenvolvimento web e uma visão geral da plataforma Jakarta EE, a gente começou uma série de aulas aprofundando em cada uma dos padrões da plataforma, né, de alguns que a gente selecionou para incluir nesse curso, e esse vídeo faz parte então dessa playlist. O vídeo anterior falou de Jakarta Server Faces, né, o JSF, ou Face só, e nesse vídeo nós vamos falar mais detalhadamente sobre o CDI, que é o Jakarta Context and Dependency Injection. Então, o CDI ele era conhecido como Context and Dependency Injection for the Java EE Platform. Então, desde 2009, quando foi proposta a versão 1.0, 2014 1.2, 2017 a 2.0, e aí houve a migração, né, como também aconteceu com o JSF, das APIs do Java EE para o Jakarta EE, com a cessão dos direitos para a Eclipse Foundation, né. Então, em 2019, manteve-se a versão 2.0 e apenas foi trocado de local, né, de dono, digamos assim, e ele passou a ser conhecido como Jakarta Context and Dependency Injection, Jakarta CDI, e fazendo parte do Jakarta EE8. E agora a versão mais recente é o CDI 3.0, que faz parte do Jakarta EE9. Nós temos a sua especificação lá no site do Jakarta EE, e tem também um site específico do CDI, chamado cdispec.org, onde você pode obter mais detalhes. Então, para dar uma geral, vamos começar com os objetivos do CDI, né, tirados da especificação. Então, os objetivos do CDI é ter um ciclo de vida bem definido para objetos com estado ligados a contextos de ciclo de vida em que o conjunto de contextos é extensível. Então, o que a gente vai ver ao longo dessa aula? Que existem alguns contextos dentro daqueles tradicionais que a gente está acostumado no desenvolvimento web, como a requisição, a sessão, a aplicação, e um contexto novo de conversação, e esses contextos são extensíveis. Você pode criar novos contextos se você precisar. A gente não vai entrar nisso muito aprofundado, mas isso é um dos objetivos também da API, do CDI, né? Um mecanismo de injeção de dependência, type safe, né, que considera os tipos de cada coisa que está sendo injetada e que está sendo requisitada, sofisticado, incluindo a habilidade de selecionar as dependências em tempo de desenvolvimento e em tempo de implantação, né? Então, desenvolvimento e produção, sem uma configuração muito prolixa, né? Então, a gente vai ver que existem várias funcionalidades para além de uma simples injeção de dependência, que é a funcionalidade principal que a gente vai focar, né? Que a gente precisa, por exemplo, para um controlador precisa acessar um controlador, o bin lá do JSF, né, da aula anterior, a gente precisa acessar uma classe que implementa uma certa lógica de negócio, e essa classe precisa ser injetada. Essa classe vai precisar de um elemento de acesso a dados, lá um DAO, por exemplo. Esse DAO vai ter que ser injetado. Então, essa injeção de dependência é o que é o principal do uso do CDI, mas ele tem esse mecanismo super sofisticado com várias coisas a mais que a gente vai ver nessa aula. Suporte para a modularidade do Java EE, né, agora Jakarta EE, e a arquitetura de componentes da plataforma. A estrutura modular da aplicação Jakarta EE é levada em consideração quando você for resolver as dependências entre componentes da plataforma. Então, isso também é um dos objetivos do CDI. Integração com a linguagem de expressão unificada, ou Expression Language, ou EL, permitindo que qualquer objeto contextual seja usado diretamente dentro de uma página JSP ou JSF. Então, na aula de JSF, para quem assistiu o vídeo anterior da playlist, falamos que o JSF nasceu com alguns contextos, mas depois a gente, a partir do advento do CDI, a gente passa a usar os contextos do CDI, né, os escopos do CDI. Então, é por isso, porque o CDI já nasce para ser integrado com o JSF, e você pode, qualquer objeto CDI que tenha nome, que pode ser injetado, ele pode ser referido, né, a gente pode se referir a ele dentro de uma página JSF lá no XHTML. A habilidade de decorar objetos injetados, então usar o padrão decorator, a gente vai ver como fazer. A habilidade de associar interceptadores aos objetos por ligações de interceptação que também são type safe.
Então, nós também vamos ver como fazer interceptadores, um outro padrãozinho. Um modelo de notificação de eventos, outra coisa que a gente vai ver. Um contexto de conversação na web, adicionalmente aos 3 contextos web padrão definidos na especificação do Servlet, que eu já mencionei, requisição, sessão e aplicação, né? E uma SPI, né, uma Service Provider Interface, permitindo extensões portáveis para integrar de maneira bem simples e limpa com o container, né? Então, ele por si só já é uma API que é extensível, né? Então, isso a gente não vai entrar muito nos detalhes, mas tem uma referência interessante no final que eu vou citar. Bom, ao longo desta aula eu vou usar como exemplo um sisteminha simples, né, um protótipo que eu desenvolvi exatamente para falar desse conteúdo do CDI, né? Ele foi desenvolvido para ter exemplos didáticos, então são exemplos muito simples que ilustrem cada uma das características do CDI. Então não é para pegar essa aplicação como um exemplo de arquitetura boa, ou exemplo de aplicação do CDI em produção, mas sim como um exemplo didático, né? Então é o CDI Travel, que é como se fosse uma agência de viagens, e ele tem um site em que você pode cadastrar pacotes turísticos, né, Tour Package, e depois os clientes poderiam verificar quais os pacotes turísticos estão sendo oferecidos e comprar, etc, né? Então tem algumas funcionalidades simples, adicionar, listar os pacotes, procurar por pacotes, né? E entre em contato conosco. A parte de compra não foi nem desenvolvida porque já tinha passado por todas as funcionalidades que eu queria demonstrar. O código-fonte desse sistema está disponível, vou deixar como link aí na descrição do vídeo. Então, para quem assistiu, né, as aulas anteriores dessa playlist, principalmente a aula lá de introdução a desenvolvimento web, essa é a arquitetura que eu proponho para o desenvolvimento de aplicações web na plataforma Jakarta EE, né? Então, relembrando essa arquitetura, nós temos uma camada de apresentação com páginas web no pacote de visão e os beans do JSF, Managed Beans, controladores, no pacote de controle. Então, uma interação entre esses 2 pacotes para que as páginas consigam obter dados e enviar dados para o controlador. O controlador, então, vai acionar a aplicação na camada de lógica de negócio, que é independente de interface com o usuário, e prover serviços por meio de Session Beans, EJBs do tipo Session. O pacote de aplicação nessa camada vai manipular o pacote de domínio, que são as entidades, que são os objetos, as classes, né, que descrevem elementos do domínio do problema, elementos do mundo real, daquilo que a gente está falando, pacote de turismo, cliente, etc. E esses elementos, eles são entidades porque eles são persistentes, eles têm mapeamento objeto relacional para serem persistidos no banco de dados. Na sequência, nós vamos ter uma aula de JPA também para aprofundar essa parte. E, por fim, a camada de acesso a dados, eu defendo o uso do padrão DAO como um padrão interessante para a manutenção de sistemas, porque um DAO ele centraliza toda a parte de acesso a dados de uma determinada classe de domínio. Então, se você tem um pacote de turismo, né, Tour Package, você vai ter um Tour Package DAO. Então, quando você precisar da manutenção em qualquer coisa que é referente ao acesso a dados de uma determinada classe, Tour Package, você sabe exatamente onde esse código está. E quando você não tem um DAO, esse código ele pode estar espalhado em diferentes session beans, em diferentes classes de serviço, porque vários serviços podem talvez envolver um pacote turístico, né? Buscar um pacote turístico, adicionar um pacote turístico, comprar um pacote turístico. Então, potencialmente estariam em classes diferentes. Então, a arquitetura que eu proponho tem essa camada, mas eu sei que muita gente acha ela desnecessária. Então, no nosso exemplo aqui, para começar a exemplificar o CDI, nós vamos ter a função de adicionar um pacote turístico. Então, dentro dessa arquitetura, nós teríamos uma página com um formulário para poder adicionar, e se vocês viram, essa página é uma página única, né? Então ela tem o formulário e tem também a lista de pacotes. Quando você cadastra um novo, é a mesma página que se recarrega com um pacote a mais aqui na tabelinha, né? E aí o formulário ele vai ser zerado, né? Limpado e aí você pode cadastrar outros pacotes e vai crescendo essa tabela com uma única página, que é essa página add.xhtml.
Então essa página conversa com o controlador, que conversa com o serviço manipula o pacote turístico e pede ao DAO do pacote turístico que faça a persistência. Só que essa implementação ela acabou sendo simplificada, eu fiz a implementação focando realmente só no CDI, sem um foco assim, em fazer com que as coisas sejam bastante fiéis a essa arquitetura proposta. Então, esses dois aqui vai acabar sendo uma única classe. Eu vou juntar o controlador e o serviço numa única classe, quebrando a arquitetura proposta, mas é muito simples a gente fazer essa separação se a gente quiser. Tá? Só porque o exemplo já estava pronto e eu não vi necessidade, como o foco é apresentar o CDI, eu não vi necessidade de refatorar, mas seria possível fazer isso sem grandes esforços. Então vamos começar de baixo para cima da camada mais próxima do banco de dados, né? Então o DAO ele é um EJB, vocês veem que aqui temos algumas declarações de EJB e que definem que isso aqui é uma interface local, ele pode ser utilizado dentro do mesmo servidor, não existe um acesso remoto de uma máquina a outra, e ele é sem estado, né? Stateless, então ele não armazena estado, ele oferece uma série de métodos, né, para recuperar pacotes, recuperar apenas alguns no intervalo, recuperar dado ID, salvar, apagar, encontrar um pacote por nome e a contagem de pacotes que estão salvos no banco de dados. Então esses são os métodos que são oferecidos, eles são implementados nesse stateless EJB aqui, que tem o seu acesso ao JPA por meio dessa classe Entity Manager. E essa classe Entity Manager ela é injetada automaticamente pelo CDI a partir dessa anotação Persistence Context. Então aqui nós já temos uma primeira injeção de dependência acontecendo de um elemento específico, que é o contexto de persistência, por meio de uma anotação específica sobre ele. Então, as anotações de injeção de dependência, porque a injeção de dependência ela funciona por meio de uma coisa também que ficou conhecida como inversão de controle, né? Por quê? Porque o controle de quem precisa de um DAO seria da classe de serviço. Então ela teria o controle e ela faria a criação do DAO por meio de chamada de um construtor, new toPackage DAO. Você vai lá e constrói o toPackage DAO. Ou então o toPackage DAO precisa do Entity Manager. Ele vai lá e chama um método new Entity Manager ou algum outro método de fábrica, de construção e tal, né? Então, a gente inverte esse controle, tirando ele da classe que precisa e dando a um terceiro, que seria o framework, né? E existe uma brincadeira, essa imagem aí no canto, porque existe uma brincadeira de que os frameworks de gestão de dependência, eles seguem o princípio de Hollywood, né? Porque tem muitas pessoas querendo ser estrelas de Hollywood, quando alguma agência abre vaga, né, para ator, coadjuvante, para fazer o casting, né, que eles chamam, chove de gente mandando o seu portfólio, e também depois eles vão lá fazer um teste, né, eles fazem centenas de testes, as auditions lá com os candidatos a ator, com os atores candidatos a atuar naquele filme, e eles, quando a pessoa pergunta assim, quando é que eu posso ligar para saber, né, aí eles não querem receber centenas de ligações, e falam assim, não ligue pra gente, a gente liga para você, e eles vão ligar apenas para quem foi selecionado, para não ter tanto trabalho. Então, aqui tem esse princípio também, não procure saber como criar o elemento, a gente cria o elemento para você e te entrega, né? Então, o Entity Manager ele pode ser injetado por meio do Persistent Context, se você precisar da unidade de persistência que é acima do Entity Manager, né, que é um objeto mais parrudo e que cria Entity Managers, você pode pegar o Persistence Unit. Referências a Web Services podem ser injetadas com Web Service Ref. Alguns recursos de Jakarta podem ser injetados com @resources. Enterprise Java Beans, né? Então, se o DAO é um EJB e tem outra classe que por acaso também é um EJB, que é a classe serviço, e ela precisa do DAO, aí ela também pode pedir injeção com @EJB, e qualquer outro objeto que não caia nessas características aqui especiais, ela pode ser injetado com @inject. Então a gente usa essas anotações para fazer a injeção de dependência. Seguindo, nós já temos um DAO, que é um EJB, nós vamos fazer a classe de serviço junto com o controlador, né?
Então, como eu falei, nós unimos esses dois elementos da arquitetura, simplificando o exemplo. E, no caso, por conta disso, ele é uma classe com estado, porque ele vai armazenar o estado da lista de pacotes, quem é o pacote que está sendo cadastrado, essas coisas. E um local bin, que é uma anotação que a gente pode usar para não ter que fazer a interface do bin, né? Então a gente faz uma classe única, sem interface, né? A interface é essa aqui que a gente fez do package DAO, separada da implementação. Com local bin a gente não tem essa necessidade de fazer a interface. O próprio Jakarta lida com isso para você. E @model, que a gente vai explicar, isso aqui é a parte do controlador, né? Então a parte do serviço é ele ser um EJB e a parte do controlador é ele ser um @model, né? Inclusive a anotação parece estranha, né? Porque a gente sempre fala que é controlador, então o controlador faz parte do controle dentro do MVC, né? E por que está chamando de @model, né? Aparentemente a visão de quem criou a anotação é que o nosso controlador, o nosso manage bin já é parte do model. E o controlador, na verdade, é só o JCF. O JCF é o controlador. Do nosso manage bin para frente é model e a visão é a página web, né? Então você poderia entender dessa forma. Então aqui nós temos essa classe que a gente chama de add package. Então ela não é nem controller nem service, ela é só add package. A injeção do toolpackage é feita com @jb. E tem esse outro objeto, localBin aqui, que vai exemplificar uma outra coisa mais para frente, que ele é injetado com @inject. Aqui nós temos a lista de pacotes turísticos, mais um getter para a gente poder popular aquela tabelinha com os pacotes já cadastrados. Um pacote turístico vazio, mais o seu getter para a gente poder fazer a ligação com os campos do formulário, para quando você cadastra um pacote novo, ele chega aqui nesse método add, em que eu simplesmente salvo o conteúdo do pacote, né? Todo o conteúdo do formulário já está dentro dessa variável, desse atributo pack, e eu salvo esse objeto, adiciono ele na lista de pacotes já existentes, depois eu limpo o objeto criando um novo, um new toolpackage para cá, né? Para que ele, ao voltar para a página, esteja zerado. Retorno nulo, que vai dizer para o JSF voltar para a mesma página que ele estava antes, que é a add.xhtml. E aqui tem o load packages, que é um método com @inject em cima dele, que nós vamos ver por quê mais para frente. E ele existe para carregar os pacotes a partir do DAO. A partir do DAO que foi injetado aqui, eu carrego todos os pacotes do banco de dados e coloco nessa lista de instâncias de toolpackage para que sejam mostradas na tela. Então, quando uma instância do add package é necessária, por exemplo, na minha página XHTML eu faço uma referência a add package pela expression language. Então agora eu preciso de uma instância de add package, não existe ainda. O CDI vai criar a instância de add package para mim, mas para isso ele vai satisfazer as dependências que foram definidas como add package. Então uma delas é pegar uma instância desse EJB toolpackage DAO e injetar essa dependência aqui para a gente sem que a gente faça nada. O CDI faz tudo sem que a gente faça nenhum outro código além dessa anotação @jb e além de ter criado esse elemento anteriormente, né, o DAO. Então, existe apenas uma implementação dessa interface do package DAO e ele sabe, portanto, qual a instância deve ser injetada. Quando você tem mais de uma implementação, você tem que dizer para ele, a gente vai ver como fazer isso mais para frente. E o inject no atributo funciona como EJB, só que para objetos simples, né, os plain old Java objects, ou a gente chama de POJOs, né? Então nós temos esse localBin, que depois eu tem no código, talvez ele surja em outro exemplo. Ele é associado a um determinado escopo, que nós vamos falar, mas adiantando, se ele é application scoped, significa que tem apenas um localBin para toda a aplicação, todos os usuários compartilham esse mesmo localBin, essa mesma instância de localBin, esse objeto, e ele vai ser injetado aqui nesse atributo lock de add package, toda vez que um add package precisar ser criado. Então, os escopos, já adiantei o application scoped, que é uma única instância para toda a aplicação. Abaixo dele, digamos assim, temos o conversation scoped, que é uma instância uma instância por conversação. Conversação são controladas, tem um errinho aqui também, are controlled
devia ter um D aqui, são controladas pelo programador, que a gente vai ver como mais para frente, vamos falar especificamente de conversações, tem algumas coisas para dizer nesse assunto. Session Scope é aquela seção de uso, né? Cada navegador conectado com uma aplicação web, usando uma aplicação web, ele tem uma sessão e ela expira com um determinado tempo, geralmente meia hora, mas pode ser configurado. Então, o mesmo usuário no mesmo computador, se abre 2 navegadores, são 2 sessões, não compartilham. Eu aqui e outra pessoa em outro computador não compartilhamos a sessão. Nós compartilhamos a aplicação, os objetos da aplicação, mas o de sessão de conversação não. E o Request Scope, que é conectado com a requisição. Então, cada requisição HTTP que é feita, independente de ser Ajax ou completa, ela vai criar novos objetos que estejam associados com esse escopo. O objeto associado ao escopo de requisição, ele é criado no início da requisição e ele é descartado no final da requisição. Agora, no exemplo, como eu falei, tinha um inject no método load package. O que significa inject no método? Isso define um método inicializador. É um método que vai ser chamado automaticamente toda vez que uma instância de add package é criada. Então, foi criada uma instância de add package, ele satisfaz as dependências e logo em seguida chama o método inicializador. Se esse método tivesse parâmetros, os parâmetros do método inicializador teriam sido injetados automaticamente. Então, eu poderia, por exemplo, ao invés de ter o EJB injetado lá em cima com o meu DAO, né, eu poderia botar o DAO como um atributo desse load packages aqui, e ele seria injetado como um atributo desse método, e aí dentro do método eu armazenaria ele parâmetro do método, ele chegaria para mim como parâmetro do método, e aí eu armazenaria ele como um atributo da classe. O inject no construtor é como um método inicializador, mas usando o construtor. Então, talvez essa seja uma forma até mais adequada de usar o inicializador, o próprio construtor ser o inicializador. Então, quando você faz @inject num determinado construtor, ele vai injetar isso que está sendo pedido aqui e executando o construtor para criar um objeto daquela classe, né? Então, uma coisa interessante para a gente notar aqui é que o que eu estou pedindo para ser injetado aqui como parâmetro desse construtor é um objeto de uma classe da API do Java. Só que esse objeto da classe da API do Java, os objetos da API do Java não são objetos injetáveis. Os objetos injetáveis são aqueles que eu construo e associo a um determinado escopo. Então, o meu DAO, ele é um EJB, ele é injetável. Aquele locale bin, né? Deixa eu voltar aqui. Aquele locale bin é uma classe simples, é um POJO, mas ele é associado a um escopo, então ele é injetável. Uma classe da API do Java não é injetável assim diretamente. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que produzir elementos dizer para o CDI como produzir por meio de um negócio chamado produtor. Então, foram 2 coisas que eu falei que eu vou apresentar mais tarde. Uma delas é conversações, a outra é produtores. Então, nós vamos voltar nisso em breve. Falando aqui ainda do inject no construtor, apenas um construtor pode ter inject, não pode ter mais de um com inject, senão ele não vai saber qual usar. E se não tem nenhum construtor com inject, o CDI vai usar o construtor default para criar objetos. Aqui eu também já tinha adiantado a parte do serviço stateful local bin, a parte do controlador é o @model, e que, né, isso aqui lembra alguma coisa, eu já dei o spoiler antes, dentro da divisão do MVC, né, Model View Controller. Então, o model, essa anotação, ela na verdade ela é um estereótipo. O que é um estereótipo? Estereótipo é uma anotação criada aqui com a sintaxe de criação de anotações, né? Que você coloca um arroba antes do interface, como você está criando uma interface, só que você coloca um arroba antes. Então isso cria uma anotação, e essa anotação ela é em si anotada com um arroba stereotype, e essas outras coisas, documented, target e retention, são coisas que caracterizam essa anotação, né? Onde você pode colocar a anotação, qual é o uso dela, é só em runtime. E aqui para cima
está em negrito aqui, named e request scope, são outras anotações que podem ser usadas no CDI. Então, quando você cria uma nova, no caso essa aqui já está criada, faz parte da API do CDI, mas se você cria uma nova anotação, além das coisas normais de anotação, como document, target, retention, você coloca @stereotype e adiciona outras anotações do CDI, o que isso significa? Isso significa que esta nova anotação agora, ela é um atalho para estas anotações que você colocou a mais aqui. Então, colocar @model em alguma coisa é o equivalente a colocar @named e @requestScoped. Significa que addPackage tem um nome. O que significa isso? Ele pode ser referenciado numa página XHTML a partir da Expression Language, e requestScope significa que a cada requisição é criado um objeto novo, instância de addPackage. Então a anotação named permite que eu faça uma referência a esse objeto na página com Expression Language. Então aqui, por exemplo, nós temos um output text que, caso addPackage.packages.size seja igual a 0, ele vai imprimir na tela, nenhum pacote ainda foi adicionado ainda, né? Então, quando você coloca o @model, que significa que tem um @named, é automaticamente criado um nome que seria o equivalente ao nome de variável dessa classe, ou seja, é só pegar a primeira letra e colocar como minúscula. Então, addPackage com A minúsculo é uma referência para addPackage com A maiúscula classe. E aí ele vai navegando o grafo. .package significa chamar getPackages, que vai retornar a lista de pacotes, e size é um método da classe list que eu posso perguntar o tamanho dessa lista, né? Então, se você não gosta desse nome padrão que é gerado automaticamente, você vai ter que colocar a anotação @named aqui, e aí dentro dos parâmetros dela você pode especificar o nome que você quer. Quando o CDI precisa, então, encontra pela primeira vez esse nomezinho e ele sabe que isso se refere a uma instância de addPackage, ele procura se já existe uma instância naquele scope. Ela é request scope, ele procura se naquela requisição já foi criada uma instância de addPackage. Se não foi criada ainda, o CDI cria essa instância e te entrega. Se já foi criada, ele pega a instância que já foi criada e te entrega. No final do scope, a instância é descartada. Bom, então vamos aqui pegar e cortar a dívida que eu tinha com relação a produtores. Vai ficar faltando só falar de conversações. Então, como a gente já viu, os beans podem ser injetados diretamente. Se uma coisa é um bean, ela foi criada já dentro de uma aplicação que usa CDI, como aquele locale bean lá, aquele exemplo, ou EJB do DAO que eu criei, ela pode ser injetada automaticamente, não precisa de mais nada. Agora, uma outra coisa que não se encaixa nesse aspecto pode ser produzida. Qualquer coisa, na verdade, pode ser produzida. Basta que você tenha um produtor. Como é que eu faço para ter um produtor, né? Então aqui temos um outro exemplo em que, na verdade, eu pedi para ser injetado nessa classe listPackages, que eu dei um outro nome para ela. Olha aqui um exemplo de @named com um nome diferente. Essa classe listPackage, as instâncias dela vão precisar que seja injetada a lista de pacotes turísticos já cadastrados. Tá? Então, diferentemente do addPackage, que pega o DAO e puxa a lista sozinho, listPackage já pede a lista pronta. Só que list não é um bean, então precisa de um produtor de lista de pacotes. Então, como é que eu faço isso? Eu crio uma classe normal, associo ela ao scope que eu quiser, né? E essa classe, para ser produtora de alguma coisa, ela precisa ter um método que retorna aquela mesma coisa. Então, esse método retorna tourPackage, list tourPackage, que é a mesma coisa que eu preciso aqui. E esse método é anotado com @producers. E um produtor é um elemento do CDI. Então, se eu preciso que seja injetado alguma coisa nesse produtor, funciona igual a qualquer outro elemento gerenciado pelo CDI. Eu preciso do DAO, então eu uso o @jb para injetar o DAO. E esse método produz list tourPackage. Então, sempre que o CDI encontra um elemento qualquer que ele precisa instanciar e esse elemento depende de um negócio que precisa ser produzido, ele vai encontrar o produtor. Então, ele vai caçar esse produtor, vai achar esse produtor e vai chamar um método do produtor para produzir esses pacotes. Então aqui tem um código, né, de chamar o retrieval no DAO e retornar os pacotes. Quando você precisa fazer alguma coisa para jogar fora, para descartar aquilo que foi produzido, você pode fazer isso com um outro método,
o nome pode ser dar para os métodos é qualquer um, desde que esse método tenha o @disposes com a coisa do mesmo tipo, né? Então esse aqui produz pacotes turísticos, esse aqui descarta pacotes turísticos. E aqui vem uma coisa interessante do CDI, que as anotações elas foram feitas para facilitar a leitura, né? Então você automaticamente consegue ler assim que package producer produces list of tour package. Então fica quase como uma frase em inglês, obviamente, mas fica quase como uma frase em linguagem natural. Então, os produtores eles podem também usar atributos para fazer a produção ao invés de métodos, né? Se você, no caso, pode produzir aquilo uma vez só e aquilo ser injetado várias vezes, você tem um método para que retorne aquele elemento único, né? Aquele static ou então aquele elemento singleton, né? Me fugiu aqui o nome do padrão de projeto. Um elemento singleton não precisa dessa burocracia desse método, né? Coloca o @produces diretamente no atributo. Então aqui é aquele number format que eu precisava, né? No exemplo anterior, eu preciso de um number format aqui porque esse método, esse construtor aqui está com @inject. Então esse number format ele vai ser trazido desse elemento aqui, ó, private final number format CF, que é um currency instance qualquer a partir de uma determinada localização. Então, para formatar dinheiro na localização em inglês dos Estados Unidos. Então, vamos lá. Recapitulando tudo que foi falado nos últimos slides aí sobre como o CDI encontra coisas para serem injetadas. Então, quando você está numa página XHTML, uma página lá na view, as coisas podem ser referidas por expression language e elas têm que ser @named. Coisas que são @named podem ser encontradas pelos seus nomes na expression language. Os AJBs eles são encontrados a partir da coisa da interface e implementação. Então, se a interface é tourpackage DAO e a implementação tourpackage JPA DAO, você depende desse pacote turístico, você, como a boa prática, faz com que seu atributo seja da interface, né? Então, private tourpackage DAO, meu DAO. E aí você, colocando um @JB, ele vai verificar que essa interface tem apenas uma implementação, então vai criar um objeto dessa implementação dessa interface. Agora, os que são com @inject, como é que ele encontra esses objetos com @inject? Se as classes são diretamente associadas com o escopo, ou seja, eles são beans, então ele acha esse objeto por aí e injeta esse objeto que está associado a algum escopo, ou se não está ainda, ele cria e associa, né? Então, se as classes são diretamente associadas com o escopo, elas são elas mesmas beans e são inseridas diretamente. Se um atributo dessa classe ou um método dessa classe está associado com produces e o tipo do atributo ou o tipo de retorno do método é do mesmo tipo do que precisa ser injetado, aí ele vai chamar, ou ele vai pegar esse atributo, ele vai chamar esse método e vai então injetar onde ele é necessário por meio de um produtor. Aí fica uma questão, né? Nesse exemplo do number format, eu injetei o number format para formatar moeda, mas de repente eu preciso de um outro number format para formatar um outro tipo de número. Se eu então tenho que produzir objetos diferentes da mesma classe, como que eu resolvo essa questão? Aí entram os qualificadores. Os qualificadores, eles são criados para que a gente possa fazer essa diferenciação. Os métodos produtores, eles podem usar polimorfismo e determinar qual subclasse deveria ser instanciada, né? Então, o método produtor que retorna um number format, ele poderia muito bem criar um number format do tipo currency ou criar um number format do tipo percent ou integer e aí retornar a partir de alguma informação que ele tem, né? Mas se a classe que está declarando dependência, ela sabe qual é a subclasse que ela quer injetar, você pode informar isso usando qualificadores, né? Novamente, aquelas coisas de anotações aqui para você criar a sua própria anotação com a @interface.
e você então cria duas anotações, uma chamada currency formatter e uma chamada integer formatter. Para elas serem qualificadores, basta que elas sejam anotadas com @qualifier. Então, mantém aqui as coisas de anotação, dá um nome para sua anotação e anota ela com @qualifier. Pronto, criei duas anotações aqui, uma currency formatter e uma integer formatter. Aí, basta que dos dois lados, tanto de quem depende quanto de quem produz, eu use essas anotações para especificar qual que eu quero onde. Então, nessa classe listPackages eu tenho dois number formats, um de moeda e um de inteiros. E aí eu quero que os dois sejam injetados nesse construtor aqui. Então, eu quero que inject currency formatter NF e inject integer formatter NFI. E aqui eu produzo currency formatter nesse atributo e eu produzo integer formatter nesse outro atributo. Então, por meio das qualificações, o CDI ele faz o casamento de quem produz e quem consome o quê. A gente poderia usar também nomes com @named. Se eu desse nomes para as coisas que estão sendo produzidas, eu poderia depois também dar nomes para as coisas que estão sendo injetadas. Só que, nesse caso, a string ela não pode ser verificada pelo compilador, né? Isso vai ter que ser verificado na hora que você for implantar. Aí o CDI vai fazer uma análise da sua aplicação e aí ele vai identificar esses identificadores errados, né? Do tipo, se eu escrevo currency formatter com um T só num lado e com dois T's no outro, porque eu dei um vacilo, né? Então aí você não vai identificar isso imediatamente. Se você usar as anotações, vai identificar isso imediatamente em tempo de compilação, não vai precisar ser em tempo de implantação. Antigamente se usava para esse tipo de injeção de dependência a configuração XML, que era verificada geralmente durante a execução, o que é ainda pior, né? Você pode usar quantos qualificadores você quiser, você pode dar 1, 2, 3, 4, 5 qualificações a um determinado elemento que está sendo produzido ou consumido. O CDI vai procurar o bin que tem todos os qualificadores, né? Então, se você usou 3 qualificadores numa injeção de dependência, ele vai procurar um produtor ou um outro bin com 3 qualificações, com aquelas mesmas 3 qualificações. Falando nisso, então, bins também podem ser qualificados, não só o exemplo do produtor antes, mas imagina que você tem 2 DAOs, né? Que é aquela coisa, né? Você tem 2 implementações para a mesma interface de AJB e eu falei que a gente teria que especificar qual que deve ser injetada. Então é assim que se especifica, né? Você tem uma implementação do TourPackage DAO que usa JPA e outra que usa JDBC. Então você pode criar uma anotação JPA DAO e outra JDBC DAO e anotar os seus bins com essas 2 anotações, de modo que você consiga dizer qual que você quer injetar em cada momento, né? O CDI vem com alguns qualificadores também que são de fábrica, né, built-in. Esses qualificadores são o @default e o @new e o @n. O @default ele vai especificar dependências não qualificadas, né? Então, inject default é a mesma coisa que inject, produces default é a mesma coisa de produces. Se você tem vários produtores ou vários bins referentes ao mesmo tipo de elemento, né, a mesma classe, por exemplo, referentes a number formatter, você vai ter que colocar qualificadores em todos, você só pode deixar um sem, né? A gente poderia deixar, por exemplo, aquele integer formatter ser o default, então a gente deixaria sem anotação. Quando tem só o inject ou inject default, ele injeta esse integer formatter. Quando tem o inject currency formatter, ele injeta o currency formatter. O new é para você dizer assim, que nesse momento eu não quero a dependência relacionada ao escopo, eu quero que você crie uma nova. Você força a criação de uma nova, mesmo se existir aquela dependência no escopo associado, no escopo que ela está associada, né? Então, o @new força o CDI a criar uma nova instância daquilo que você está pedindo que seja injetado. E o @n também é opcional, igual ao default, né? O @n é o oposto do @new. Então, injeta qualquer um que já tenha aí sido criado, ao invés de um new. Então, o @n e o @default são menos utilizados, o @new talvez seja algo que você precisa usar.
Bom, já falamos de muita coisa de CDI, mas temos ainda mais coisas para dizer. Vamos lá. Voltando aos contextos, né? Nós temos alguns componentes que não têm contexto, como os EJB Singleton, os EJBs Stateless, os Servlets, classe em geral, mas os beans, o CDI, tem o seu ciclo de vida associado a um contexto específico. Então, eles são criados automaticamente quando são necessários e são associados a esse contexto. Eles são destruídos automaticamente quando o contexto termina. E eles são compartilhados com outros beans do mesmo contexto, se eles forem declarados como dependência. E aí os contextos são definidos por essas anotações que terminam com scoped, né? Então, alguns antigos amigos nossos, como já mencionados, a requisição HTTP, Request Scoped, a sessão HTTP, Session Scoped, e a aplicação toda, Application Scoped. Existem dois novos escopos introduzidos pelo CDI. Um deles é o Conversation Scoped, que eu já mencionei, que é uma conversação delimitada pelo programador. Então, o programador ele vai chamar especificamente métodos de begin e end para começar e terminar essa conversação. E o Dependent Pseudo-Scope, né, é um escopo falso, né, um pseudo-escopo, que é o default, né? Se você não especifica escopo nenhum, aquele elemento ele entra como dependent. E o que significa isso? Ele usa o mesmo escopo do bin que está dizendo que depende dele, né? Então, se eu tenho um bin que não tem escopo, e aí vem um bin que é session scope e pede para ser injetado aquele outro bin, esse outro bin vai ser também associado à sessão, porque ele é dependente desse outro cara que é associado, já estava associado à sessão. Então, esse é o dependent. Existe também um outro pseudo-escopo, né, não é um escopo de verdade, que é o escopo Flash, e nós vamos falar dele brevemente. Ele é trazido, na verdade, pelo JSF, não é parte do CDI, mas como a gente deixou para falar de escopos aqui, acho que é interessante falar do Flash aqui. E você pode definir novos escopos, como eu falei, o CDI é extensível, mas não vamos entrar nesse aspecto. Os escopos eles podem ser considerados dentro de outro escopo, né? Como, por exemplo, a sessão está dentro de uma aplicação. Significa que várias sessões se referenciarem à mesma dependência que é do escopo de aplicação, eles pegam o mesmo objeto. Então, o elemento que está na aplicação ele é compartilhado por todas as sessões. O elemento que está na sessão é compartilhado por todas as conversações que fazem parte daquela sessão. Então, conversações são parte da sessão. E o Flash, depois a gente vai ver que ele engloba duas requisições. Ele faz como se fosse a gambiarra para que as coisas de uma requisição sobrevivam para a próxima requisição. Então é um par de requisições, o Flash. Então ele tem duas requisições dentro dela e a conversação é um conjunto de requisições. Uma observação importante é com relação a passivation, né? Não sei como é que traduz passivação. Não sei como é que é a tradução disso em português. O que é o passivation? É o fato de que alguns desses contextos, né, por exemplo, a session, ela vai digamos, armazenar objetos do usuário na memória por períodos longos de tempo, né? Por exemplo, uma session dura enquanto o usuário estiver usando e depois que ele parar de usar, ficar meia hora sem usar, é que a session vai ser destruída, a sessão, né? Então, se você tem uma aplicação com muitos usuários, vai ter muitos objetos de todos os usuários sendo armazenados em memória, a memória pode começar a ficar muito cheia. A quantidade de memória separada para esse processo pode começar a chegar no limite. E, neste caso, o que a gente faz é uma cópia desse objeto em disco, né? Uma coisa que os sistemas operacionais faziam de partição de swap, né? Então, faz como se fosse um swap. Esse processo chamado passivation, ele vai pegar esses objetos, vai serializá-los e vai colocar no disco para liberar essa memória necessária. E por que isso? Porque muitas vezes tem acessos rápidos que os usuários já saíram, eles não vão mais precisar desses objetos e em meia hora esses objetos vão ser descartados, mas até lá eles vão ter que ficar na memória, né? Ou então simplesmente porque você não dimensionou a memória corretamente, aí tá com muitos usuários, você vai fazer a sua aplicação inclusive ficar mais lenta se toda hora você tiver que recuperar coisas do disco, né, coisas que foram passivadas. Então, o que significa para nós na prática que estamos aprendendo? Que todos os bins num contexto que é passível de passivation,
ele deve ser serializable, né? Então, qualquer coisa que for session scoped, application scoped, conversation scoped, você precisa fazer que ele implemente serializable. Vamos então cortar do nosso buffer mental o conversation scoped que eu estava devendo. Vamos explicar exatamente como ele funciona. Cada requisição que vem lá do JSF ela é ligada a uma conversação. Então, primeiro de tudo, mesmo que eu não saiba usar conversações, as conversações existem e elas são criadas. Mas, por padrão, por default, as conversações são criadas transientes. Então, elas têm a mesma duração de uma requisição. Então, no início de uma requisição é criada uma conversação, no final da requisição, essa conversação termina. Então, se eu tiver objetos que são do escopo de conversação e do escopo de requisição, eles vão viver nesse mesmo tempo, se a conversação for transiente. Então, o que é interessante da conversação? É quando eu transformo ela numa conversação de longa duração, a long running conversation. Então, quando você chama o begin no objeto conversação atual, então, começou uma requisição, foi criada uma conversação. Esse objeto conversação está disponível para você manipulá-lo. Você obtém ele, adivinha como? Com injeção de dependências, obviamente. Você pede para ele ser injetado no seu código, do seu controlador, por exemplo, que quer que seja o componente, e a partir do objeto conversação você chama o método begin. Quando você chama o método begin, essa conversação que começou como transiente, como todas as conversações começam, ela se transforma numa conversação de longa duração. Significa que quando terminar aquela requisição, essa conversação vai permanecer. Ela é ligada à sessão do usuário, então não dá para compartilhar conversações com mais de um usuário, mais de uma sessão, e quando você invalida a sessão, você destrói a sessão, as conversações vão todas juntas. E também uma outra coisa que a gente vai ver um exemplo simples é que uma sessão pode ter múltiplas conversações, né? Então não é só uma conversação que pode estar de longa duração, você pode trocar essa conversação para uma outra transiente, transformar essa transiente também em longa duração e ficar trocando entre conversações se você quiser. Quando você não precisa mais desses elementos, você chama end na conversação. Só que end não destrói a conversação imediatamente. Ela só volta a ser transiente. Então, quando acaba aquela requisição em que ela foi transformada em transiente, aí sim ela vai ser destruída. Então vamos a um exemplo aqui prático no CDI Travel para a gente poder ver exatamente como funciona. Então no CDI Travel tem lá no decorador dele, então é uma coisa que aparece em todas as páginas, né, que você abrir junto com esse cabeçalhozinho e rodapé, etc. Você tem esse menu à esquerda aqui, essa coluna à esquerda que tem informações sobre sua sessão, né? Então a conversação atualmente é uma conversação transiente, você pode clicar aqui para forçar o início de uma conversação, aí vai ter uma lista de conversações aqui embaixo. E isso aqui é de uma outra funcionalidade que a gente vai demonstrar do CDI, e seu exemplo de uma outra funcionalidade do CDI que a gente vai demonstrar mais para frente. Então, para fazer esse cantinho aí do decorador, como é que eu fiz? Eu criei um elemento chamado Conversation Manager, uma classe, e ele é do tipo Request Scope, então a cada requisição ele vai ser criado novamente e ele tem esse nome, CVMG. O Conversation Manager ele pede que seja injetada a conversação dele, como eu falei. Para que a gente manipule a conversação, basta pedir ao CDI que injete o objeto conversação que é criado em toda requisição, ou se for uma conversação de longa duração que eu estou dentro dela, ele vai me trazer sempre de volta o mesmo objeto. E também esse outro bin, que é um bin meu, List Conversations, que eu vou mostrar ele daqui a pouco, eu peço que ele seja injetado aqui também. Então, quando alguém clica, por exemplo, em Begin Conversation, eu faço com que seja executado este método aqui em que a conversação é iniciada. Eu adiciono ela na lista de conversações e retorno para a mesma página que eu estava antes. E se alguém clica no End Conversation, que é um link que aparece depois quando a conversação não é transiente, eu removo ela da lista de conversações, converto ela de volta para transiente, né, com .end, e retorno para a mesma página que eu estava antes. Então, basta que esse link aqui de begin e eventualmente o de end conversation sejam ligados a esses dois métodos de CVMG.
A lista de conversações é uma lista de strings que vai armazenar os identificadores de cada conversação. Então, quando você adiciona uma conversação, eu pego o ID dela, coloco nessa lista de strings, que é um array list. Quando você remove, eu mando remover este ID da lista de strings. Né? Não é a melhor implementação do mundo, é a implementação mais rápida que eu fiz na hora. GetList retorna uma lista de strings para que você, por exemplo, possa fazer essa lista aqui de Open Conversations, né? Conversações que estão abertas. Então, esse é o List Conversations que é associado à sessão. Então, é um para o usuário e vai armazenar as conversações daquele usuário. Então, como que então eu faço essa coluninha na esquerda aí com a informação da sessão e criar uma conversação e tal, né? Então, primeiro aqui, conversation, nós temos uma referência a cvmg.conversation. Então, aqui nós temos conversation, transient conversation. Aqui no cvmg tem get conversation, que retorna o objeto que me foi injetado aqui, que é o objeto conversação. Então, ele está fazendo simplesmente um toString nesse objeto e está me retornando transient conversation. Quando a conversação não é mais transiente, ele retorna como nesse outro exemplo aqui. Ó. Depois eu vou falar de múltiplas conversações. Conversation with ID 11, por exemplo. Né? Então, aí logo em seguida temos o link begin conversation, que está, como eu falei, se referindo ao método begin conversation do Conversation Manager. No caso de uma conversação não ser transiente, esse painel aqui, esse panel group aqui vai ser renderizado. Então, tudo que está dentro desse panel group aqui só aparece se a conversação não for transiente. E ele vai ter um link para o fim da conversação, end conversation. Por que eu não boto esse end conversation lá direto? Porque se você der um begin numa conversação de longa duração, ou se você der um end numa conversação transiente, você ganha uma exceção. Então, você não pode errar, assim, vou chamar end, se ela for longa, ela termina. Se ela não for longa, ela também já vai terminar, ele ignora. Não ignora, tá? Ele dá erro. Então, apenas se a conversação não for transiente, então ele vai lá no Conversation Manager, get conversation is transient, falso, not falso, true, ele me fornece um acesso ao end conversation num outro link, né, que está exemplificado aqui, ó, end conversation, quando a conversação não é transiente, ele aparece. E aí o new conversation, aqui tem um negócio interessante. O new conversation, ele está usando um link do tipo HTML e não um link JSF. Por quê? Porque os elementos do JSF, eles automaticamente te mantêm dentro do contexto que você está. Então, quando você entra numa conversação, como é que você faz para permanecer nessa conversação? Basta que você use elementos do JSF, do Prime Faces, né, que estejam dentro do contexto do JSF, para fazer as suas atividades de navegação. Command Link, Command Button, todos os elementos do JSF mantêm o contexto atual, então eles mantêm você dentro da conversação automaticamente, você não precisa fazer nada. Se você, ao invés disso, usar um link do tipo HTML aqui, não é um link JSF, o que acontece? Ele vai voltar a ser uma conversação transiente, porque ele vai criar uma requisição totalmente nova. É como se eu abrisse uma nova janela do navegador e digitasse lá o nome da minha aplicação web, né, o endereço dela, e desse Enter. Ele cria todo um novo contexto para o JSF, então entra numa requisição nova e fora da conversação de longa duração que estiver aberta, se tiver alguma, né? Então, aqui a gente usou esse truque para que o link New Conversation, se eu clicar aqui, mesmo que tenha uma conversação aberta, o link New Conversation vai me criar uma nova conversação. A princípio transiente, eu posso clicar em Begin Conversation para que ela vire uma conversação de longa duração, e aí eu vou ter duas, né, que é o exemplo aqui das múltiplas conversações. E a lista de conversações abertas, como é que eu faço? Eu faço uma data tablezinha em cima daquela lista que eu mostrei, né? listconversations.list. Então aqui tem o list conversations, ele tem getList, que retorna a lista conversation IDs. Então listconversations.list retorna essa lista de strings
E aí como é que eu faço para acessar uma conversação? Eu uso o mesmo truque de usar um link HTML ao invés de um link JSF e passo um parâmetrozinho aqui como parâmetro da query string, que a gente chama, né? No final da minha URL, interrogação, CID, né, Conversation ID, e eu trago o identificador da conversação a partir da lista, né? Porque o meu data table ele vai fazer uma navegação nessa lista que eu puxei lá do bin, e para cada elemento da lista ele vai usar a variável ID, né? Então eu coloco aqui, e aí na lista vai aparecer um output text ID 1, ID 2, ID 3, e clicando nesses links ele vai acessar essa conversação, né? Com esse truquezinho aí de usar links HTML. Então aqui tem um exemplo de múltiplas conversações, que é uma coisa que eu falei que é possível, né? E qual seria uma possível motivação para isso? Você querer montar um pacote turístico numa conversação, assim, não sei se é exatamente isso que eu quero fazer, né? Esse hotel com essa passagem, com esse passeio. Deixa eu simular um outro aqui, mas eu não quero perder esse carrinho de compras que eu fiz. Então você vai lá e abre uma outra conversação e faz uma outra simulação para ver o preço que dá, né? Então aqui ele adicionou outros 2 itens, aí pode analisar o preço, você pode abrir cada uma numa aba diferente para você poder ficar analisando, ou então a própria interface da sua aplicação web, como essa lista de Open Conversations aqui, que não sei porque aqui nesse screenshot não está mostrando, ela poderia ser gerenciada pelo próprio layout, pela própria navegação da sua aplicação web, da pessoa poder trocar de uma conversação com a outra, usando esse truquezinho aqui que eu falei, simples. Ele trocando de conversação, os pacotes selecionados seriam totalmente outros, né? Que você fez nessa conversação, aí você olha o preço, clica lá para voltar para outra conversação, olha o preço da outra. Ou então você pode usar múltiplas tabs para isso, né? Então, como que eu faço essas múltiplas conversações, né? Aqui, por exemplo, na funcionalidade de busca, eu fiz ela de modo que quando você tem uma conversação transiente, ela aparece como uma funcionalidade. Então, quando você clica nesse link search, que é o link que estaria aqui, deixa eu ver se ele aparece no outro screenshot, eu vou ter que voltar lá no início, é um link que estaria no lugar desse close aqui, teria como search esse link, e ele vai, ao início da busca, possivelmente ele vai colocar essa conversação como de longa duração. E aí, a partir daí, o que aparece, na verdade, é um close, né? É aquele link close que eu mostrei antes aqui. Quando você já está na funcionalidade de busca, ele transforma a conversação em longa duração, então not transit vai dar true, e aí ele mostra o link close ao invés do link search. Então, o Search Packages vai ser um bin, então, que agora que ele é escopo de conversação, significa que numa conversação eu tenho uma instância de Search Packages, e em outra conversação eu tenho outra instância de Search Packages. Veja que aqui a busca retornou Rio de Janeiro, e aqui a busca retornou coisas que tem Brasil no nome, então Best of Brazil e Brasil Amazon Adventure, né? Seguindo. Nesse Search Package eu peço a conversation, e se você chamar o begin no Search Package, ele chama o begin na conversation e vai para a interface de Search Package HTML. Então, se você clicar nesse link de search abrindo numa nova aba, cada aba que você abrir vai abrir numa nova conversação, e aí você vai poder fazer buscas diferentes. Aqui na parte da web, então, eu faço um formulário em que eu passo um nome, né, para esses Search Packages. Então eu vou mostrar ainda outra parte do bin que tem o nome e tem o método de busca. Então basicamente você preenche o nome, aqui no exemplo aqui eu preenchi Rio, e nesse outro eu preenchi Brasil. Clicando no botão Search, ele vai chamar o método Search desse mesmo bin, que eu apresentei só uma parte dele no slide anterior. No próximo slide eu apresento outra parte. Aqui está o nome, mais getter e setter, para você poder trazer o dado do formulário e colocar aqui. E ele tem o search
que vai lá no Tour Package DAO, vai fazer um Find by Name e vai retornar uma lista de pacotes turísticos que vai ser colocado em Search Results e retornar nulo, ou seja, ele volta para a mesma página. Ele também tem esse disparo de evento aqui, que nós vamos falar disso quando falarmos dessa funcionalidade do CDI. Voltando de novo para a mesma página, então é mesmo bin, a mesma página, tá? Isso que eu estou mostrando ele parte por parte. Aqui está o resultado, que é uma data table, né? É uma tabela que vai passar por aqueles search results lá, que é aquela lista de pacotes turísticos, cada variável chamada pack. Caso não seja nulo e não seja vazia, ele imprime essa data table, ele renderiza, com uma coluna nome com o nome do pacote, a coluna begin com a data de início e assim por diante, né? As várias colunas, e lá no finalzinho também um íconezinho que vai selecionar aquele pacote, colocar no seu carrinho de compras, né? E tudo mais. Então, dessa forma, se eu abrir uma search daquela, clicando e pedindo para abrir uma nova aba, ele vai abrir cada aba numa conversação e eu posso fazer pesquisas diferentes. É como se eu tivesse múltiplas sessões, múltiplos carrinhos de compra rolando, cada um independente do outro. Explicado o escopo de conversação, faltou esse pseudoscopo aí, que não existe a notação @flash scope. O escopo flash, na verdade, é uma coisa que foi incluída no JSF2, inspirado no Ruby on Rails, com motivação de você usar redirect depois de uma requisição JSF, porém você quer manter os dados, né? Então, como eu falei, tudo que for request scoped, você cria um novo assim que ele é necessário naquela requisição e você descarta ele no final da requisição. Quando você, isso na aula de JSF eu falei, quando você faz uma requisição e termina ela com um redirect, o navegador, o servidor vai retornar para o navegador, olha, o que você quer não está nessa página, está nessa outra. E o navegador faz outra requisição. Então, no final da requisição, onde tudo foi calculado, todos os dados estão prontos para ser exibidos, você fala para o navegador fazer outra requisição. E aí, quando você vai mostrar os dados, está tudo vazio de novo. Por quê? Porque aquele elemento em que você trabalhou todos os dados, ele era request scoped, morreu. Na nova requisição, foi criado um outro, está todo vazio. E você não tem os dados para mostrar. Então, isso causa muita confusão. As pessoas usando JSF com request scope, está tudo certo. Quando elas vão para o redirect, não sabendo que o redirect cria uma nova requisição, elas acham que tem um bug. Na verdade, não tem. É só você entender um pouco mais desse diálogo do HTTP entre servidor e cliente e saber que aquele objeto request scope, portanto, se o redirect cria uma outra requisição, aquele que você estava trabalhando não existe mais, existe um outro novo. Então, o flash scope ele serve para você fazer alguns elementos desse primeiro request sobreviver no request do redirect. Porque senão você teria que fazer o quê? Você teria que promovê-lo para uma sessão ou para uma conversação. E às vezes você não quer ter esse trabalho, você só quer que ele apareça naquele redirect e depois ele pode morrer. Ele não precisa mais ficar disponível. Então, como é que você faz isso? Aqui tem uma outra funcionalidade, que é o envio de mensagem. Então tem o link Contact Us, leva a gente para essa Send Message XHTML, que tem nome, e-mail e mensagem. E o sendMessage.send aqui, que é o botão send, chama esse método send. Então, o sendMessage, ele é request scoped, né, @model, ele tem lá os 3 atributos com getSet para fazer a ligação com o formulário de envio de e-mail, e o método send vai fazer o envio do e-mail e depois vai armazenar o que você quer que sobreviva no contexto flash. Como é que eu obtenho o contexto flash? Pega o getCurrentInstance do FacesContext, então você vai ter um objeto da classe FacesContext, usa o método getExternalContext e dentro desse externalContext você pega o flash. No flash é tipo um mapa, você coloca coisas com put, chave, valor. No caso eu coloquei o bin inteiro como um valor dentro desse mapa com a chave sendMessage. Porém eu poderia ter colocado só o nome, só o e-mail, poderia ter colocado dados separadamente, só daquilo que eu queria que sobrevivesse. Eu
coloquei para sobreviver o bin inteiro. Todo o objeto sendMessage, que é o this, sobreviveu no Flash, e fiz um redirect para thanks for your message. Então, lá em thanks for your message, que é essa mensagem, que é essa página aqui, esse trechinho aqui embaixo, eu tenho um output text que faz referência ao contexto Flash, basta você colocar Flash.sendMessage, que é o nome que eu dei. Aí eu tenho aqui um bin do tipo sendMessage, então eu posso me referir ao nome que ele vai chamar getName e obter essa propriedade aqui, né? Então, basta que você coloque esse prefixo Flash e você consegue acessar aquilo que foi colocado nesse pseudo-escopo aí. Após essa requisição, o Flash vai ser limpo, né? Vai ser descartado. Bom, agora nós vamos apresentar algumas outras funcionalidades do CDI. Então a gente fala de alternativas, interceptadores, decoradores e eventos, para concluir aqui esse aprofundamento nessa API Context and Dependency Injection. Então vamos começar com alternativas. Qual é o cenário que motivou isso ser incluído no CDI? Digamos que enquanto eu estou testando a minha aplicação, eu quero injetar algumas versões falsas, né, que a gente chama de mock, de alguns bins, que fazem determinadas coisas que eu estou querendo medir enquanto eu estou fazendo o teste, mas quando depois que eu estiver satisfeito eu for fazer o deploy, essas coisas não precisam mais ser feitas, só vão ficar gastando o servidor, né, gastando os recursos do servidor, tempo de processamento, memória, etc. Aí eu vou usar as versões reais dos meus objetos sem essas outras coisas que tem nas versões mock, né? Então, o que eu poderia fazer para implementar isso dessa forma? Eu poderia usar métodos produtores com de repente, qualificadores, né? Só que tudo isso gera processamento necessário processamento desnecessário para a versão de implantação, de produção, e mais trabalho manual, colocando qualificadores. Se você errar alguma coisinha errada vai para a produção e tal. Então isso foi proposta uma solução que centralizasse num arquivo de configuração o uso de alternativas, que é o que a gente vai apresentar um exemplo simples agora. Como é que funciona? Você primeiro deve seguir a prática de programar para interface e não classes. Então, aquilo que você quer injetar tem que ter uma interface. E o atributo que recebe o bin que você quer que seja injetado tem que ser definido como do tipo da interface. Aquilo que a gente fez com o DAO. Se o meu controlador, né, serviço precisa do DAO, ele coloca lá private tourPackage DAO, e não tourPackage JPA DAO, que é o nome da classe. tourPackage DAO, que é o nome da interface. O que vai ser injetado vai ser um objeto da classe, tourPackage JPA DAO, mas eu declaro minha dependência à interface e não à classe específica. Todas as classes, exceto uma, vão receber a anotação alternative, né? Então, você pode ter várias alternativas para aquela interface. Uma delas que não tem a anotação @alternative vai ser a oficial, aquela que vai rodar em produção. Todas as outras são versões alternativas que você vai ativar quando você quiser. E aí você faz essa ativação usando o arquivo beans.xml. Um exemplo aqui, nós temos uma mensagem que vai ser colocada em português. Não é para fazer internacionalização com alternatives, tá? Esse aqui é um exemplo bem didático, não é um caso de uso muito bom para alternatives, mas para a gente não complicar muito, eu fiz você ativar diferentes línguas dessa mensagem com alternatives, tá? Então, o componente oficial que vai em produção está em português. A CDI Travel é uma agência com muita tradição, é uma mensagem que aparece lá em algum lugar do site. Então, nós temos a interface Message, nós temos a classe MessageBR, que é oficial. A alternativa é Message US. Aí tem a mensagem em inglês. CDI Travel is a travel agency with years of blá blá blá. Então, retorna a mensagem em inglês, só para a gente ver funcionando. Num bin chamado showMessage, eu peço para injetar a minha message, que é a interface message, então eu não me referencio a nenhuma implementação, mas a interface message vai ser injetada aqui, e tem um getMessage para retornar aquele
aquela mensagem, né? Então o getMessage vai pegar o objeto message, chamar getMessage dentro dele e vai retornar CD-Travel, uma agência com muita tradição em português ou em inglês. Para eu ativar a versão em inglês, basta que eu, no meu arquivo beans.xml, adicione esse alternatives e coloque a classe aqui com o seu nome completamente qualificado, né? Seu fully qualified name. Então aqui é o nome do pacote que eu dei e aqui é o nome da classe que você já viu no message.us no slide anterior. Então o nome completo dela vem aqui. Quando esse beans.xml está com essa configuração, ao reiniciar a aplicação, ele vai passar a injetar objetos de message.us, sempre que for pedido para ser injetado um objeto da classe da interface message. Então essas foram a funcionalidade alternativa. Interceptadores e decoradores são padrões de projeto usados muito comumente em Aspect-Oriented Programming, por exemplo. Então o padrão de projeto decorator é usado em interfaces gráficas, né? Você tem componentes que cada componente adiciona uma característica, né? Componente de conteúdo de texto, componente com scroll bar, componente com borda. Se você for fazer a composição desses componentes, uma composição comum, você vai ter que criar texto com scroll, texto com borda e scroll, né? Então você acaba tendo que multiplicar. Se você bota um outro tipo de coisa, um outro tipo de característica, aí você vai ter que fazer texto com borda e essa característica, texto com borda, scroll e essa característica, texto só com essa. Então começa a multiplicar o número de combinações. Então, para você não cair nesse problema das inúmeras combinações, o padrão decorator faz com que cada elemento seja possível de ser colocado um em cima do outro e você compõe aquilo que você quer combinar a partir da combinação, a partir da composição, assim, a partir do encadeamento, digamos assim, desses decoradores. E o interceptador ele é um pouco parecido, a gente vai ver as diferenças aqui na prática. Ele é usado, por exemplo, quando você tem uma funcionalidade em programação orientada a aspectos que você quer colocar como um aspecto em vários pontos, né, do seu código, né? Então, por exemplo, toda vez que você tem uma classe de serviço, sempre que for chamado um método dessas classes de serviço, você quer que o framework faça o começo de uma transação de banco de dados e quando ela termina, você faz o commit se ela terminou normal, faz o rollback se ela terminou com uma exceção. Então aí você tem aqui o que a gente chama de interceptador. Na prática, o JPA vai fazer isso para a gente, provavelmente usando esse padrão de projeto, né? Teria que ver como é que eles implementaram isso. Mas aqui, se você quiser fazer essa mesma coisa com alguma coisa específica do seu domínio, que você não encontra um framework pronto, você pode usar esses interceptadores do CDI. Começando pelos interceptadores, como é que começa, né? Você cria uma anotação que representa o seu interceptador, desenvolve uma ou mais implementações do seu interceptador, anota o bin, a classe toda ou um método específico que você quer interceptar, ou você pode anotar também um estereótipo inteiro, intercepta todos os @model, né? No caso @model, não sei se teria como anotar porque é uma anotação que já existe, mas então você poderia fazer com uma anotação sua, né? Com a anotação da interceptação, e você tem que também ativar no bin.xml como no caso das alternativas. Então, na prática aqui, para a gente ver como é que funciona. Aqui eu criei uma anotação chamada interceptor binding. Eu criei uma anotação chamada timed. Interceptor binding é a anotação do CDI. E a minha anotação chama timed, que eu quero cronometrar coisas. Quando esse interceptador estiver ligado, todo método que foi interceptado com timed, ele vai ser cronometrado, quanto tempo demorou para ele ser executado. Então, o interceptador é uma classe normal em que eu vou colocar as anotações, a minha anotação, timed, e a anotação interceptor. Então, você tem o timed interceptor e depois você tem o @timed naquilo que é interceptado. O meu interceptor ele pode ter um método anotado com around_invoke, que recebe um contexto de evocação, e nesse contexto de evocação eu tenho como chamar o método que foi interceptado, com context.proceed. Então, o que eu faço para poder cronometrar? Eu
pego o current time millis numa variável chamada start, chamo o método que foi interceptado, o resultado dele é colocado num object, depois ele é retornado no final, e após o retorno dele eu faço o current time millis menos o start e coloco numa variável chamada time e jogo isso num log. Então, time taken pelo by method, né, o tempo que levou o método tal, 0. 0 é o quê? É o context.getMethod.getName. Então está aqui o nome do método interceptado. Foram tantos milissegundos, é o meu time, que eu calculei aqui. Então, com a round invoke eu posso fazer algumas coisas antes e algumas coisas depois da chamada desse método, que eu controlo se ele vai ser chamado, com ctx.proceed, o que permite, inclusive, eu fazer curto-circuito, que é, dependendo de uma certa contexto, eu faço um if, alguma coisa, eu não chamo o método, eu posso fazer um curto-circuito. Então, como é que eu cronometro alguma coisa? Eu coloco @timed no que eu quero cronometrar, ou todos os métodos de uma classe, ou um método específico de uma classe. Então, o método para pegar o preço médio dos pacotes, ele vai pegar todos os pacotes, somar todos os preços e dar o preço médio. Eu poderia fazer isso em SQL, ou linguagem de consulta orientada a objetos, que é a JPQL do JPA? Poderia, mas eu fiz um exemplo que demorasse mesmo um tempo para fazer essa conta, para poder ter algum milissegundo ali que ele coloca como tempo que demorou para fazer. E aí eu ativo esse interceptador com o seu Fully Qualified Name. Eu omiti aqui parte do negócio porque estava começando a ficar muito grande. Mas é o Fully Qualified Name do meu interceptador que eu quero ativar. Tudo que tiver @timed vai ser rodado esse interceptador automaticamente. E o decorador, como é que ele é diferente? Né? O decorador parece muito com o around invoke do interceptador que a gente acabou de fazer. Tem duas diferenças principais. Os decoradores eles têm que implementar a mesma interface do bin que ele está decorando. Então, quando eu olho para um decorador, ele tem a mesma interface do bin. Então, eu posso chamar nele os métodos que eu chamaria no bin original. Né? Então, aquele campo texto com scroll bar com a borda por cima, no final das contas, o componente que está na minha frente é o da borda, mas eu estou olhando ali o texto, estou interessado no conteúdo do texto. Então, o decorador tem essa característica de todo decorador implementa a mesma interface do objeto decorado. E eu posso ter o objeto decorado injetado como um atributo no construtor, um método inicializador. E o processo é um pouco mais simples, você só cria o decorador e ativa no bin XML. Você não precisa daquela anotação que o interceptador usa. Aqui está um exemplo, tem uma mensagem, aquela mesma mensagem, o CDI Travel, a CDI Travel é uma agência com muita tradição, etc, etc. Eu boto um decorador em cima dela, que é uma outra classe que implementa a interface message. Eu defino ela como decoradora e eu posso injetar o objeto decorado com inject delegate. Então, inject delegate faz a injeção aqui do objeto que foi decorado. E aí esse quoted message, ou seja, mensagem entre aspas, simplesmente imprime a mensagem original com uma aspas no início e uma aspas no final, ou seja, entre aspas. Eu poderia fazer outros decoradores, entre parênteses, entre colchetes, entre chaves, só para brincar com colocar um sobre o outro, né? E aí eu coloco os decoradores aqui, ativando eles, e a ordem que eu coloco eles no bin XML vai dizer da ordem que eles são empilhados. Então, você pode fazer esse exercício aí, criar um decorador de coloca parênteses, que coloca colchete, que coloca chave, e aí você muda a ordem dos decoradores aqui no bin XML e vê eles mudando a ordem do abre e fecha coisas na sua mensagem lá no final da aplicação. Né? Eventos. Última funcionalidade que a gente vai apresentar nesta aula é para o desenvolvimento baseado em eventos, como interfaces gráficas com a WT Swing, né? Quando você clica no botão, dispara um evento e faz uma coisa, passa o mouse em cima de alguma coisa, dispara um outro evento, e assim por diante. Então, nós podemos ter nossos bins como produtores e consumidores de eventos. E aí o que é implementado no fundo é esse padrão de projeto chamado observador. Para quem conhece os padrões de projeto clássicos lá do livro do Gang of Four, você tem um sujeito, e esse sujeito ele tem uma lista de observadores que podem ser classes concretas diferentes
que a única coisa que elas precisam é ter um método notify para que o sujeito, quando quiser disparar um evento, notifique todos os observadores. No caso aqui, quem cuida de tudo isso é o CDI. A gente não precisa implementar na mão o padrão, porque ele mesmo implementa. Então aqui eu volto naquilo que eu falei, que era o disparo de um evento de busca. Quando eu estava apresentando as múltiplas conversações, eu falei que o método de busca do Search Packages disparava um evento, né? Então nós vamos agora explicar o mecanismo de eventos usando este exemplo exatamente. Então eu tenho aqui um objeto que representa o meu evento, que é um evento de busca. Um evento de busca tem um nome, ele é criado passando esse nome e tem getName, setName aqui nele se eu precisar. Quando eu faço um evento de busca, quando eu faço uma busca por Rio, quando eu faço uma busca por Brasil, esse nome que foi buscado, que é esse name aqui, que vem lá do formulário, foi ligado com o atributo name do Search Packages e chega no meu método search preenchido, eu crio um novo evento de busca e disparo esse evento. Mas como que eu faço esse disparo, esse método fire? Esse método fire não está aqui. Na verdade, eu peço para que seja injetado no meu bin a classe event, que é da API do CDI, e ela é uma classe com tipo genérico, então eu faço com que seja um evento do tipo search event, que é a minha classe. A classe que eu criei, search event, ela vai ser definida como o tipo genérico dessa classe event. E aí, ao criar um evento, eu tenho que passar um objeto do tipo especificado, e aí eu posso chamar o método, na verdade, ao chamar o método fire, o método fire da classe event do CDI, ele espera que seja passado uma instância da classe específica aqui que foi determinada no lugar do tipo genérico. Então, eu crio o objeto do meu domínio aqui, que é o search event, e passo ele como parâmetro para o fire, que é um método dessa classe event, e eu peço para ele injetar um objeto dessa classe aqui para mim. Então, esse aqui é o produtor do evento. O produtor do evento pede que seja injetado um event para poder fazer o disparo, que é o fire. Quem é que consome esse evento? Qualquer um que use observes. Então, tem um outro bin, que é Session Scope, que é Show Number of Searches, que ele vai dizer o número de vezes que houve uma procura. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Ó, aqui o Search Count, tá vendo? Aqui no lugar desse Search Count aqui, tem um acesso a esse bin, que é o Number of Searches, que está aqui, ó, no decorador, Search Count, Show Number of Searches.qty, né, quantity. Então, vai fazer um get quantity. Essa quantity começa com 0 dentro de uma determinada seção. Esse objeto ele fica vivo dentro da seção do usuário até a seção ser invalidada. E ele observa eventos do tipo search event, que é aquela classe que eu criei. Então, aqui eu peço para injetar esse evento e faço disparos de search event. Aqui basta eu dizer que eu observo search event. Então, este método countSearch, ele vai ser chamado, passando aqui exatamente o cara que eu criei aqui com new search event. Então, se eu quiser, por exemplo, counting one more search, visitor search by name, Rio, visitor search by name, Brasil. Então, no log eu vou colocando tudo que foi pesquisado na minha aplicação, porque chega com esse objeto evento que eu criei, chega o nome que foi pesquisado e eu incremento o número de vezes que a busca foi feita, né, que uma busca foi feita. E aí eu mostro essa quantidade na minha interface, como eu acabei de mostrar no outro slide aqui que eu puxei lá de trás. Bom, é o fim, ou será? Parabéns para quem chegou até aqui, muito conteúdo de CDI, né? Tem muita coisa. Eu acho que, novamente, é preciso experimentar, né? Praticar com essas coisas. É bom a gente saber que elas existem, porque quando a gente aparece para a gente um caso como esse da quantidade de buscas, alguma coisa que pode ser feita com disparo de evento e consumo de evento, você sabe que existe, aí você volta lá para realmente usar na prática, e aí você vai aprendendo a fazer cada uma das coisas que o CDI tem para oferecer, né?
Então, quando eu falei lá atrás que eu não ia entrar nessa coisa da extensibilidade do CDI, mas que eu ia mencionar um link, era esse link aqui, dentro de cdispec.org tem uma página Ecosystem. E ali tem vários frameworks que são construídos em cima do CDI, que estendem o CDI de determinadas formas, né? Então, se você quer se aprofundar ainda mais, você pode começar por aí e ver essa questão da extensibilidade do CDI, né, nesse aspecto, né? Eu fico por aqui, mas deixo vocês com as palavras dos poetas. Só tem a paz quem merece, só tem amor quem tem fé. Tchau!